Dependendo da experiência, dar à luz pode se tornar um pesadelo para algumas pessoas. Práticas abusivas, desrespeitosas, humilhantes, coercitivas ou negligentes contra a gestante e a puérpera são características da chamada violência obstétrica. Segundo a pesquisa Nascer no Brasil, realizada pela Fiocruz, 45% das entrevistadas relataram ter sofrido violência obstétrica. Meu nome é Nicole Mendes e você ouve mais um episódio do Ciência em Prática. Hoje recebemos uma pergunta da ouvinte Asfer Yagami. Diga aí, Asfer, qual a sua dúvida? Boa tarde, meu nome é Asfer, eu faço artes na UERJ. Em um período da minha adolescência, no ensino médio, uma menina ela acabou engravidando na adolescência, uma coisa que tem acontecido bastante. E quando ela teve o filho dela, foi de parto cesárea e esqueceram o instrumento dentro dela. Então já tinham aberto a barriga para poder tirar o neném, fecharam, esqueceram o instrumento, perceberam que esqueceram, abriram novamente para poder tirar o instrumento e nisso ela veio a falecer. Eu queria saber se existe uma estatística que fale sobre esses modelos de agressão, vamos dizer assim, desses modelos de gafes ou situações que acontecem em situações obstetras. Para responder a sua dúvida, Asfer, nós conversamos com a pesquisadora e professora do Instituto de Medicina Social da UERJ, Tatiana Henriques Leite. A professora Tatiana realiza pesquisas na área de saúde da mulher, da criança e do adolescente e participa da pesquisa que mencionamos na abertura, Nascer no Brasil, que está com a fase 2 em processo de finalização. O estudo é organizado pela Fiocruz e tem coordenação da pesquisadora Maria do Carmo Leal. Então, professora, existe alguma estatística que quantifique os tipos de violência obstétrica sofridos? Existe, mas não exatamente para esse caso específico que você relatou, né? Isso pode ser classificado como, por exemplo, um erro médico, né? Que acabou acarretando ao óbito da paciente. A violência obstétrica, ela é um pouco diferente disso, né? São situações de violência física, de violência psicológica, de violência sexual também, e também inclui todos os outros intervenções obstétricas que são utilizadas de forma indevida, incorreta ou de forma desnecessária. Algumas dessas intervenções, como por exemplo episiotomia, manobra de Christeler, são intervenções que foram muito utilizadas no passado, mas que hoje em dia são consideradas obsoletas, porque através da medicina baseada em evidência a gente não consegue perceber os benefícios que essas intervenções trazem para as mulheres, então por isso hoje em dia também são classificadas como violência obstétrica. Então, assim, a violência obstétrica, o conceito dela é um conceito bastante complexo. Não é tão fácil da gente conseguir medir isso na pesquisa. Então, por isso, algumas estatísticas que a gente tem nacionais variam tanto, né? Então, a gente tem estatísticas que falam que mais ou menos 18% das mulheres vão sofrer alguma forma de violência obstétrica no momento que for parir seus bebês, né? Seja por parto vaginal ou por cesárea, mas a gente também tem outras que mostram um cenário mais complicado. Então, a gente tem algumas estatísticas que mostram até 45% das mulheres sofrendo alguma forma de violência obstétrica nesse momento. E acho que vale ressaltar que essas estatísticas são muito específicas para as mulheres em situação de parto, que estão numa internação para o parto. Mas a violência obstétrica, ela também engloba todo o ciclo reprodutivo da mulher, que envolve, né, que ela pode sofrer essa forma de violência durante a gestação, ela pode sofrer durante o parto, que é, em geral, o período mais propício, digamos assim, mas ela também pode sofrer essa forma de violência no pós-parto e também em situações de abortamento. Então, todo o ciclo reprodutivo é possível que essa mulher venha a sofrer alguma das formas de violência obstétrica que eu mencionei aqui. Inclusive, ela falou nessa pergunta sobre o fato de que aconteceu no ensino médio. Então, foi uma amiga dela da adolescência. E aí, quando eu estava pesquisando, eu vi que tem um alto índice entre as adolescentes que engravidam. Tem alguma razão para isso acontecer? É porque elas não são levadas a sério, por exemplo?
Não, isso é uma coisa que a gente usa muito, né, na pesquisa epidemiológica, a gente chama algumas características das mulheres de fatores de risco, ou seja, são características, situações que podem ser características físicas ou outras coisas que, digamos assim, aumentam o risco dessa mulher vir a sofrer violência obstétrica, por exemplo. Então, todas as mulheres são sujeitas a isso por ser uma forma de violência de gênero, mas a distribuição, ou seja, a frequência com que isso acontece é diferente a depender das características dessa mulher. Então, por exemplo, a gente sabe que um fator de risco importante para sofrer violência obstétrica é, por exemplo, ser adolescente, porque existe esse julgamento de que essa menina, ela não deveria estar numa maternidade parindo um bebê, ela deveria estar na escola, ela deveria estar se preocupando com o seu futuro. Então, quando ela chega nessa condição, ela sofre muitas vezes essa violência nesse formato de que você não deveria estar aqui, você deveria estar estudando, você deveria estar na escola. Então, elas são muito massacradas em relação a isso, né? Durante as entrevistas do Nascer no Brasil 2, que é a pesquisa que eu estou conduzindo, né, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a gente tem uma parte dessa pesquisa, né, que é uma pesquisa enorme, mas em uma pequena parte dessa pesquisa a gente fala sobre violência obstétrica. E conversando com essas meninas, a gente ouviu muitos relatos desse tipo, né, principalmente das gestantes adolescentes, as puérperas adolescentes, né, falavam muito sobre isso. Professora, você estava falando dos fatores de risco dessas mulheres. E aí a gente recebeu excepcionalmente neste episódio, porque a gente costuma só usar uma pergunta de ouvinte. Mas nesse episódio, quando a gente estava pesquisando, a gente achou um relato muito interessante que é da Yandra Araújo, que ela fala sobre a irmã dela. Fala aí pra gente, Yandra. Meu nome é Yandra, eu sou estudante de biologia aqui da UERJ. E eu queria dar um breve relato, né, sobre uma questão que aconteceu na minha família. Minha irmã é uma mulher negra. Ela estava por volta de 6 meses de gestação, só que ao longo do pré-natal, a equipe do pré-natal tinha diagnosticado que ela tinha um afrouxamento no colo do útero, que poderia levar à perda gestacional se não ocorresse uma intervenção. Só que essa intervenção ela não foi feita porque ficou num vai e volta de interna, e aí 2 de internada e depois voltava para casa. E nesse meio tempo deles decidirem qual seria, se eles fariam ou não a intervenção, ela teve a perda gestacional, por volta dos 6 meses. E aí, esse relato da Yandra, ela lembrou sobre essa questão do fator de risco, que é o estereótipo da mulher negra parindo, porque a mulher negra é vista como alguém forte, como alguém resistente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. As mulheres negras, elas sofrem mais violência obstétrica por conta desse estereótipo? Então, Nicole, esse é um assunto muito delicado, né? Dentro da violência obstétrica, existe até um termo específico para tentar tratar, né, elencar essas questões em relação à mulher negra. Esse termo é conhecido como racismo obstétrico. E dentro desse conceito, né, a mesma definição de violência obstétrica, mas com a motivação devido à cor, né, a cor da pele. Então, a gente tem algumas pesquisas, sim, que mostram isso, né, que mostram que a mulher negra, ela sofre principalmente mais negligência. É uma mulher que ela também tem muita dificuldade de ter acesso à anestesia, ainda que ela faça esse pedido, ainda que ela demonstre que ela tem interesse nessa intervenção, ela é muito negligenciada nesse sentido, né? Então, a pesquisa Nascer no Brasil 1 mostrou isso com muita intensidade, né? Mostrando que são mulheres que recebem quase 2 vezes menos anestesia quando comparado com uma mulher branca, né? Então, é importante a gente falar sobre esse assunto, sim, porque ele existe, né? As mulheres são, sim, tratadas de uma maneira diferenciada. Uma outra coisa que acho que acaba entrando dentro desse racismo obstétrico é a questão com as imigrantes. Tem algumas pesquisas nos Estados Unidos que já mostram isso em relação às mulheres latinas, né? Não só as mulheres negras, mas também as mulheres latinas. Então, a gente também acredita que a gente possa ver algo parecido acontecendo aqui, principalmente quando a gente trata de migrações Venezuela-Brasil, principalmente nesse eixo que a gente vai tentar explorar, né? Mas a gente também acredita que isso possa acontecer. Então, acho que o racismo obstétrico, ele é amplo, né? Ele não se refere só à cor da pele, mas também a essa questão da origem, né? Da imigração, que cada vez mais a gente vem discutindo. Então, acho que também poderia entrar dentro desse pacote. E, professora, tudo isso acaba refletindo na saúde mental dessas vítimas, certo?
Pesquisas mostram, inclusive, que essas mulheres podem enfrentar questões como desenvolvimento de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e depressão pós-parto. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu comecei querendo trabalhar com isso, né, ainda no Nascer no Brasil 1, então eu tenho algumas publicações envolvendo o Nascer no Brasil 1, onde a gente consegue ver exatamente isso. A gente consegue ver que as mulheres que sofreram violência obstétrica, elas têm um comprometimento maior da sua saúde mental. Então, a violência obstétrica, ela tem um maior risco de desenvolver, a mulher que sofre, né, tem um maior risco de desenvolver depressão pós-parto, tem um maior risco de desenvolver TEPT pós-parto, que é o transtorno do estresse pós-traumático no período pós-parto. Ela também pode ter um maior risco de ter algum transtorno de ansiedade. E uma coisa que a gente ainda não tem uma evidência assim, muito consolidada é a questão da vinculação mãe e bebê. Então, também com a pesquisa Nascer no Brasil 1, a gente viu que a mulher que sofre violência obstétrica, principalmente no setor público, é uma mulher que ela tem mais resistência para voltar a esse serviço, tanto para fazer uma consulta de revisão pós-parto, como para fazer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento desse bebê. Então, é uma mulher mais resistente a voltar para esse serviço, ainda que não seja, né? Ainda que esse acompanhamento seja feito na atenção básica, não na maternidade, onde ela de fato ganhou o bebê. Mas ela associa ao serviço público de saúde como sendo um serviço que violenta ela. Então, ela não quer voltar para esse lugar. E, além disso, a gente também tem a questão da amamentação, né, que foi uma publicação assim, muito importante nossa, que a gente conseguiu associar a violência obstétrica com a dificuldade dessa mulher de conseguir amamentar esse bebê logo na maternidade, ainda assim que ele nasce, mas também de manter essa amamentação exclusiva até o 6º mês. Então, são mulheres que têm mais dificuldade em conseguir amamentar o seu bebê. Então, isso também mostra que a violência obstétrica afeta não só as mulheres, né, não comprometem só a sua saúde mental, mas também compromete a saúde desses recém-nascidos. Professora, atualmente não existe uma legislação federal específica contra a violência obstétrica, certo? E a proteção das gestantes e puérperas. Nos estados que não têm lei para essas práticas, são enquadrados como outros crimes, como lesão corporal e importunação sexual. Eu queria saber quais são as dificuldades para que, em nível federal, ainda não exista uma lei para combater esse tipo de violência. Eu acho que a grande dificuldade disso é, primeiro, de você conseguir definir exatamente o que são atos de violência obstétrica e o que não são atos. Porque tem coisas que são muito fáceis de elencar, por exemplo, uma violência física muito fácil, violência psicológica também, sexual. As formas brutas, digamos assim, de violência, em geral, a gente não tem tanta dificuldade. Mas quando a gente entra na parte das intervenções, isso pode ser um pouco mais sutil, porque tem intervenções que de fato têm aplicação e que você pode beneficiar uma mulher com aquela intervenção, mas tem outras, mas a mesma intervenção pode não ser tão bem utilizada em determinados outros casos e configurar uma forma de violência obstétrica. Então, por isso é tão difícil, por exemplo, a gente ter uma definição que permita a gente medir violência obstétrica e que permita a gente ter uma lei que fale sobre violência obstétrica, definindo os atos, caracterizando o que é exatamente. O que a gente tem hoje em dia são alguns estados que, de fato, têm uma definição de violência obstétrica, que é a definição adotada, a primeira definição criada sobre o tema, que foi a da legislação da Venezuela. Então, a maior parte do Brasil, dos estados brasileiros que tem essa legislação, é baseada nessa legislação da Venezuela, que é uma legislação bastante ampla em relação à violência obstétrica. Ela não caracteriza os atos exatamente, mas fala de uma maneira bastante ampla o que poderia ser violência obstétrica. Pois é, Asfer, a violência obstétrica ainda atinge muitas gestantes e puérperas. Por isso, é importante que a informação chegue em mais gente e que sejam formados profissionais mais preparados, tanto tecnicamente quanto eticamente. Além disso, é necessário sempre estar em vigilância sobre as ocorrências desse tipo de violência. Agradecemos pela tua pergunta e pela participação da professora Tatiana Henriques Leite, do Instituto de Medicina Social da UERJ, que aceitou o nosso convite. Obrigada, professora! Gostaria de agradecer à Rádio UERJ, então, pelo convite de poder participar aqui do Ciência em Prática e falar um pouco sobre essa pesquisa. E no segundo semestre desse ano,
vamos divulgar um especial da Pesquisa Nascer no Brasil 2, na Revista de Saúde Pública, onde os dados principais do estado do Rio de Janeiro vão ser divulgados através de artigos científicos, com toda a equipe participando. E você continue sintonizado na Rádio UERJ e ouça o Ciência em Prática. Ciência em Prática. Produção Rádio UERJ. Apoio: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.